Imagina o seguinte cenário. Tem uma posição de trabalho onde só o auxílio alimentação, e detalhe, totalmente livre de impostos, é de R$ 2.500. Nossa, é um valor absurdo, né? Muito absurdo. E assim, esse valor sozinho já passa o salário base inteiro de uma parcela imensa de profissionais que batem ponto todo santo dia no mercado privado. Com certeza. E isso é só o benefício, né? Exato. Porque aí a gente adiciona a isso um salário inicial na casa dos R$ 14.000. E o detalhe mais, intrigante dessa história toda. Para entrar na fila e disputar essa vaga, a única exigência acadêmica é ter um diploma de nível superior. Qualquer um. Sim, em absolutamente qualquer área. Pode ser da filosofia à engenharia aeroespacial. Soa quase como um experimento mental sobre utopias trabalhistas, não é? Mas, na verdade, essa é a realidade muito concreta e documentada da administração pública no Distrito Federal neste exato momento. Pois é, e é justamente para desbravar essa realidade que a gente dá as boas-vindas a mais um mergulho profundo. A nossa missão hoje é destrinchar um documento oficial recém-saído do forno, com data de hoje, inclusive, exatos 26 de março de 2026. E a gente está falando da aprovação de um projeto de lei que reestrutura as carreiras e os salários do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O famoso TCDF. Ele mesmo. E, claro, o nosso foco aqui é entender como isso impacta o próximo edital do órgão, né, que o próprio documento já confirma que está na fase de estudos. Sabe, é um texto que, à primeira vista, parece apenas uma daquelas tabelas cheias de números burocráticos. Sim, bem chato de ler. Muito. Mas que, no fundo, esconde as engrenagens de como o Estado realmente opera nos bastidores. Conhecimento é poder, né? Especialmente quando a gente fala de editais que estão em estudos. Com certeza. E por que destrinchar esse jargão legislativo todo importa tanto para quem nos escuta? Porque não se trata apenas de ler um aviso sobre vagas de emprego. Trata-se de decodificar como a máquina pública se move, né? Como o mercado de trabalho de altíssimo nível se configura na capital do país e como uma decisão tomada numa quinta-feira à tarde muda completamente as regras do jogo para milhares de pessoas que estão com os livros abertos agora. Exatamente. É uma mudança de paradigma da noite para o dia. Então, bora lá. Ok, vamos desempacotar isso. Você pode dar um panorama geral desse documento oficial para a gente começar? Claro! Bom, para a gente entender o peso desse concurso, a gente precisa primeiro entender a lei que viabilizou tudo isso. O documento diz que o projeto aprovado nesta quinta-feira, dia 26, não altera apenas a vida do TCDF. Peraí, não é um projeto só do tribunal? Não, aí é que tá o pulo do gato. Ele, curiosamente, abraça e recompõe as remunerações de setores cruciais. A gente está falando de segurança pública, planejamento urbano e até conselheiros tutelares. Caramba, tudo junto no mesmo texto? Tudo no mesmo projeto de lei. Mas vem cá, isso soa como decidir reformar a sala de estar, mas acabar trocando o encanamento da casa inteira. Porque um projeto de um tribunal de contas acaba abraçando a segurança pública e conselheiros tutelares. Qual é a lógica de misturar tudo isso? Cômodos dividem exatamente o mesmo quadro de energia e a mesma caixa d'água. Ah, entendi. O que é fascinante aqui é que o senso comum diz que cada departamento do governo deveria ter seu próprio projeto de lei tramitando de forma isolada, né? Mas a administração pública opera através de um mecanismo de blocos. Blocos orçamentários. Isso. O Distrito Federal possui uma dinâmica financeira muito peculiar. Depende de fundos constitucionais, repasses, que são super complexos. O legislativo não quer, e muitas vezes nem pode, aprovar 10 leis pequenas que geram impacto financeiro separadamente. Então, em vez de mandar 10 carros pequenos para a estrada legislativa, eles colocam todo mundo no mesmo ônibus para rachar o pedágio político. Nossa, essa é a imagem perfeita. Eles aproveitam o que a gente chama de janelas legislativas. Quando o orçamento permite uma reestruturação, os gestores precisam colocar nesse mesmo ônibus as áreas que formam a infraestrutura crítica do Estado. Faz sentido. Pense na interdependência de tudo isso. O TCDF audita e garante a saúde fiscal. A segurança pública mantém a ordem para a cidade funcionar. O planejamento urbano dita como o espaço físico cresce. E os conselheiros tutelares seguram a base da vulnerabilidade social.
Então, assim, é um pacote de manutenção da fundação do Estado. Olhando por esse lado da fundação, eu entendo. Mas olha, eu preciso questionar a eficiência disso. Colocar tantas áreas distintas no mesmo projeto não cria um risco político gigantesco? Como assim? Tipo, se um grupo de deputados resolve barrar o aumento do planejamento urbano porque não concorda, o concurso do TCDF não corre o risco de afundar junto no pacote? Então, na verdade, é pelo contrário. Cria-se um escudo político. Um escudo? Sim, quando um projeto amarra a segurança pública que tem um apelo popular e político fortíssimo, com a reestruturação de um tribunal de contas, o custo político de votar contra o projeto inteiro se torna altíssimo. Ah, claro. Ninguém quer ser o cara que votou contra a polícia. Exato. Ninguém quer ser o parlamentar que votou contra a segurança pública e contra a proteção das crianças só porque discordava de um detalhe no plano de carreira dos auditores. O agrupamento garante aprovação. Caramba, é um xadrez orçamentário. Clássico e altamente eficaz. O efeito dominó é intencional. Uma simples aprovação legislativa raramente afeta apenas um nicho. Ela reconfigura várias engrenagens ao mesmo tempo. Essa engenharia reversa do processo legislativo é fascinante mesmo, porque mostra que o edital não nasce de um desejo isolado, de uma vontade do órgão, mas de um grande acordo estrutural. É tudo muito bem amarrado. E com esse ônibus legislativo chegando ao destino e sendo aprovado, a nossa conversa afunila para a oportunidade imediata que o documento revela. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Opa, agora a gente entra na parte boa. Sim. O documento é explícito ao mencionar que o novo edital, que já está em estudos, prevê a abertura de 10 vagas imediatas. E o alvo é o cargo de Analista Administrativo de Controle Externo. O famoso ANACE. Exatamente. E o grande detalhe da lei que a gente pincelou no começo, exige-se nível superior em qualquer área de formação. E aqui eu seria o advogado do diabo, porque isso sempre gera polêmica. Pode falar. Se eu sou um cidadão pagador de impostos e o governo está montando uma equipe para auditar um contrato de licitação de 100 milhões de reais ou para investigar o balanço contábil da Secretaria de Saúde, eu quero um contador lá, né? Ou um economista, ou um administrador que seja focado naqueles números. Eu não quero um historiador, um oceanógrafo ou um arquiteto fazendo isso. Abrir o leque dessa forma não democratiza o acesso, mas transforma o concurso num gargalo hipercompetitivo. E mais, não é um convite para o desastre administrativo ter gente que não é da área lidando com isso. É muito natural pensar assim, sabe? Porque a gente herdou uma visão muito antiga do que é o controle de contas públicas. Como era antes? No passado, auditar contas era literalmente bater planilhas. Era checar se a nota fiscal batia com o recibo. E se ainda fosse assim hoje, você teria toda a razão. Mas o controle externo moderno evoluiu para algo infinitamente mais complexo, que é a auditoria de políticas públicas. Tá, mas qual é a diferença na prática? O Tribunal de Contas não avalia apenas se o dinheiro foi gasto, mas se ele foi bem gasto e se gerou o impacto social prometido pela política pública. Certo, entendi. Mas, voltando ao meu exemplo, como um oceanógrafo audita uma política pública melhor do que um contador? Então, imagina um oceanógrafo ou biólogo alocado no setor correto dentro do tribunal. Eles terão a capacidade técnica para ler, por exemplo, o relatório de impacto ambiental de uma obra bilionária de saneamento básico. Ah, verdade. O contador puro não vai saber fazer isso. Exato. O contador não sabe avaliar se os laudos sobre a preservação do lençol freático fazem sentido, ou se a empreiteira está superfaturando um serviço de mitigação ambiental que na real nem é necessário. Nossa, faz todo sentido. Da mesma forma, quando o órgão vai auditar a compra de equipamentos de ressonância magnética para a rede pública de saúde. Ter enfermeiros, médicos ou engenheiros clínicos na equipe de analistas impede que o Estado seja enganado por especificações técnicas maquiadas. Entendi a lógica. Então eles não operam isolados, né? Ninguém vai dar um balanço financeiro na mão do historiador e mandar ele calcular o déficit primário no primeiro dia de trabalho. Jamais, jamais. Eles trabalham em equipes multidisciplinares. O historiador, por exemplo, cruza dados sociológicos de uma política educacional ao longo de uma década para ver se funcionou.
Uhum. enquanto o contador dessa mesma equipe audita os empenhos financeiros daquela política. Quando o documento oficial diz qualquer formação, a instituição está deliberadamente pescando formas diferentes de raciocínio. É a diversidade de pensamento, né? Isso. Eles querem a precisão do engenheiro, a retórica do advogado e a capacidade analítica das ciências humanas. O tribunal enriquece demais quando não tem apenas uma única lente para enxergar os problemas da cidade. Caramba, essa explicação muda tudo. Não se trata de democratizar o acesso por pura bondade do governo, mas sim de montar uma força-tarefa intelectual de verdade. Perfeito. É exatamente isso. Porém, essa estratégia tem um efeito colateral, né? E explosivo. Ao permitir que qualquer diploma seja o ingresso para essa arena, a competição passa a ser contra todo mundo. É engenheiro disputando com advogado, que disputa com professor. Uma multidão de mentes muito qualificadas. Sim, e o que atrai essa multidão para disputar míseras 10 vagas não é apenas a nobreza de auditar políticas públicas, convenhamos. A resposta está nos números, e o documento oficial traz os valores que justificam essa corrida do ouro. E os números revelam por que esse concurso específico desestabiliza até o mercado privado. A atratividade é surreal. Vamos colocar os dados na mesa, então, para quem está nos ouvindo. O documento estabelece um salário inicial, na efetivação, de R$14 mil. E olha, já é um valor que coloca a pessoa no topo da pirâmide de renda do país. Com certeza. Mas o que realmente chamou a nossa atenção na leitura foi uma movimentação interna mencionada no texto que ocorreu em janeiro deste ano. Uma sessão administrativa aprovou o reajuste do auxílio alimentação dos servidores do TCDF. O famoso Vale Alimentação? Isso. O valor, que já orbitava ali a casa dos R$2 mil, foi catapultado para R$2.500 mensais. É um montante que altera totalmente a percepção do que significa estabilidade financeira, né? Altera completamente. Se a gente pensar friamente, um benefício livre de tributação, limpo na conta, de R$2.500, cara, quantos profissionais com pós-graduação, trabalhando 40 horas por semana no setor privado, lutam para que a renda principal da família alcance esse patamar livre no final do mês? Muitos. A grande maioria, na verdade. É um auxílio que banca a feira, o açougue, a padaria e ainda sobra para restaurantes bacanas aos finais de semana. Isso sem encostar em 1 centavo dos R$14 mil do salário principal. É surreal. Quando a gente soma isso, o plano de saúde, que é muito bom, e a estabilidade inerente ao cargo público do DF, fica evidente que passar por essa porta representa uma ruptura total de classe social. E é exatamente por ser uma mudança de vida tão drástica que o funil de entrada é impiedoso, né? A concorrência vem com sangue nos olhos. Diante de um nível de exigência tão alto, a preparação não pode ser amadora. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoco.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E se conectarmos isso ao cenário maior, a importância de uma preparação estruturada fica ainda mais clara, porque o pacote financeiro desse edital não atrai candidatos apenas pelo luxo ou pelo conforto. Atrai pelo quê, então? Ele atrai pela promessa de uma blindagem brutal contra a volatilidade. O mercado privado exige adaptação constante, mas entrega demissões em massa ao menor sinal de crise inflacionária. É verdade, a instabilidade é a regra lá fora. Pois é. Quando o Estado reajusta um auxílio alimentação em janeiro, garantindo o poder de compra dos seus quadros independentemente do que aconteça com o dólar ou com as taxas de juros, ele envia uma mensagem muito clara. Qual mensagem? Aqui dentro, o clima econômico lá fora não afeta o seu jantar. O candidato não está estudando 12 horas por dia apenas por um emprego. Ele está comprando com tempo e suor um seguro contra as intempéries do mundo real. É uma bolha de proteção. Nossa! Essa blindagem cria uma pressão tremenda. Se a recompensa é tão transformadora assim, a ansiedade de quem aguarda essa prova também deve ser gigantesca. Imagina, tem gente vivendo para isso agora. Isso nos leva a um ponto crítico da nossa análise, que é o caminho burocrático, o cronograma. A gente viu que o projeto de lei juntou todo mundo no ônibus, passou pelo legislativo e aprovou os recursos. Uhum. Tá, mas
O que impede que o governador acorde amanhã, assine o papel e o tribunal publique o edital no Diário Oficial na semana que vem? O documento nos dá esse roteiro afirmando que o texto agora segue para a sanção do governador e que, depois disso, o próprio TCDF vai regulamentar o remanejamento e as mudanças. Qual é o peso real, assim, a gravidade dessas duas etapas para quem está com a cara nos livros agora? Olha, compreender a velocidade dessas etapas é o que separa o candidato estratégico do candidato afobado, sabe? Explica melhor isso. A gente tem, na verdade, dois relógios diferentes operando agora: o relógio político e o relógio administrativo. A sanção do governador pertence à esfera política e, como a gente discutiu, aquele ônibus legislativo foi montado justamente para não ser parado. Então não tem risco dele vetar. Muito difícil. Projetos que envolvem acordos de segurança pública e contas governamentais raramente enfrentam vetos de última hora. Eles já são costurados previamente com o executivo. A sanção, portanto, é quase cerimonial. O governador não vai sentar em cima desse projeto. Entendi. Então o que tudo isso significa na prática? Que o gargalo não está na mesa do governador. A fase política já é página virada. O problema real é a tal regulamentação interna, né? Exatamente. Para quem lê isso de fora, soa como um buraco negro de carimbos onde os papéis vão lá para desaparecer por meses. O que de fato acontece dentro do órgão nessa fase? É só enrolação? Não, não é enrolação. Acontece um gigantesco, complexo e bem silencioso jogo de cadeiras musicais lá dentro. Como assim, cadeiras musicais? Pensa bem, a lei aprovou a nova estrutura e liberou dinheiro. Mas a lei não diz em qual andar o servidor João vai trabalhar amanhã. Ah, verdade. Nem se a servidora Maria será promovida a diretora dessa nova secretaria que foi criada. O Departamento de Recursos Humanos do TCDF precisa olhar para o próprio umbigo primeiro, antes de abrir as portas para fora. Organizar bagunça interna. Isso. Eles precisam processar as aposentadorias que estavam travadas, realizar os concursos de remoção interna. O que é essa remoção interna? É quando os servidores antigos que já estão lá escolhem as melhores vagas e os melhores setores que surgiram com essa nova lei. Eles têm preferência, né? E também precisam reestruturar os departamentos físicos mesmo. Tipo, arrumar a própria casa antes de receber a visita. Eles precisam saber exatamente quais 10 mesas vão sobrar vazias, quais computadores serão usados e para quais chefes os novos 10 aprovados que vão entrar vão responder no dia da posse. Exato. É uma logística de RH pesada. Isso não se resolve numa tarde de terça-feira. Pode levar semanas e às vezes até meses. E é aqui, presta atenção, que mora a grande armadilha psicológica para quem estuda. Armadilha. Por quê? Porque ao perceber que o processo trava nessa burocracia interna, a tendência humana é relaxar. O candidato lê a notícia e pensa: bom, já que vai demorar para eles se organizarem, eu vou dar uma segurada, diminuir o ritmo de leitura e volto a focar 100% quando o edital finalmente for publicado. Nossa, e isso é equivalente a sentar na pista de corrida para amarrar o sapato enquanto os concorrentes continuam correndo a toda velocidade. Parar esse ato burocrático como um presente incomensurável. Um tempo extra que caiu do céu. Exatamente. É uma distorção temporal a seu favor. O momento em que o edital é publicado no Diário Oficial não é a hora de começar a plantar. É a hora de conferir a colheita. As aprovações reais, os nomes que vão constar na lista daquelas 10 vagas, estão sendo definidos agora. Enquanto a gente conversa. Isso. Exatamente neste período de silêncio administrativo, enquanto o RH do tribunal move as mesas de lugar e assina as remoções. Caramba, esse período de silêncio vale muito dinheiro, literalmente. É tempo precioso. Vale ouro. Bom, fizemos uma autópsia completa desse documento de 26 de março de 2026. Apenas para amarrar os conceitos que a gente discutiu hoje, né? Nós partimos daquela estranheza inicial de ver a segurança pública misturada com auditores de contas no mesmo texto. E aí a gente entendeu a mecânica do ônibus legislativo e das janelas de orçamento do Distrito Federal. Depois a gente confrontou a exigência de formação irrestrita para o cargo de ANASE e compreendemos que o tribunal não busca generalistas, mas sim uma força-tarefa de especialistas em diversas áreas. Para investigar justamente as múltiplas facetas das políticas públicas. Exato. Tudo isso sem esquecer, claro, do peso gravitacional dos números.
14 mil de salário, mais 2.500 apenas para alimentação, formando aquele escudo de previsibilidade financeira que a gente mencionou. É um escudo que exige um preparo de elite, né? E que deve ser forjado exatamente agora, aproveitando esse tempo extra que o relógio burocrático e o jogo de cadeiras interno do órgão proporcionam antes do edital sair. Sem dúvida. Foi um debate bem denso, mas que ilumina muito o caminho de quem precisa navegar nesse mar de informações oficiais. Traz clareza, né? Traz sim. E, se me permite, o documento deixa uma última provocação que vai muito além das leis e dos salários que a gente debateu. Opa, manda ver. É um pensamento que surge quando a gente observa o contraste entre esse pacote de benefícios e a realidade lá fora, sabe? Uhum. Pensa comigo. Se a estrutura estatal precisa fornecer um auxílio alimentação que ultrapassa a renda principal de tantas famílias apenas para manter a competitividade e o bem-estar de seus quadros, Sim. até que ponto a busca obstinada por essas vagas no controle externo é movida por uma vocação autêntica para melhorar o país e fiscalizar o Estado, e até que ponto ela se tornou tristemente o último grande refúgio de sobrevivência para mentes brilhantes que fogem da precariedade do mercado privado contemporâneo. Nossa, essa é uma reflexão pesada. Ela deixa de ser uma questão sobre direito administrativo, de lei e de edital, e passa a ser um diagnóstico sobre como a sociedade valoriza o trabalho como um todo. Exatamente. É a linha muito fina entre o desejo de servir ao público e o instinto humano mais básico de autopreservação familiar. E olha, é com essa semente filosófica que a gente encerra a nossa conversa de hoje. Agradecemos demais a companhia atenta da nossa audiência em mais essa investigação profunda. Continuem questionando o que leem, continuem duvidando das manchetes fáceis e observem sempre as engrenagens ocultas. Até o nosso próximo encontro.